Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para responder uma pergunta que é muito questionada aqui no canal, que é a seguinte: quando eu compro um lote na Receita Federal, a Receita envia esse lote para mim ou eu devo retirar? Meu nome é Pedro, este é o canal Comprando Melhor, e aqui no canal você encontra uma série de vídeos sobre os leilões da Receita Federal. Então, para responder a essa pergunta, eu vou abrir aqui o edital do leilão de Campo Grande, que está acontecendo essa semana, e logo na segunda página ele traz uma série de orientações que são genéricas, que elas servem para todos os leilões da Receita. E aqui a gente vê no item 12 que fala sobre retirada de mercadoria. Deixa muito claro o seguinte: a retirada das mercadorias é responsabilidade do arrematante. Verifique no edital o local de retirada. Ou seja, a Receita não envia mercadorias para ninguém, tá bom? O comprador, o arrematante, ele é que é o responsável por providenciar a retirada dessa mercadoria. É só o arrematante que pode retirar? Não. O arrematante pode enviar alguém em seu nome com uma procuração para retirar os lotes em nome dele. Mas alguém precisa ir lá pessoalmente retirar essas mercadorias, tá bom? A Receita não vai embalar isso e mandar para você de forma alguma. Você precisa ir lá buscar ou mandar alguém com uma procuração em seu nome fazer essa retirada, certo? E o que você precisa apresentar para retirar as mercadorias? Aqui no próprio edital, tá? Em todos os editais, no item 10, você encontra essa informação, é a entrega das mercadorias. Então aqui a Receita explica quais condições você deve atender para fazer a retirada do seu lote. Aqui no início ela explica que quem estiver retirando a mercadoria, seja o arrematante ou o seu procurador, precisa assinar as vias da guia de licitação. Guia de licitação é o documento que a Receita fornece quando você arremata um lote. Tá? Ela vai te dar esse documento como se fosse uma espécie de nota fiscal, é o seu comprovante de compra, né, de aquisição da mercadoria ali da Receita Federal. E aqui ela ainda destaca que o recebimento das mercadorias é de responsabilidade do licitante, certo? E na sequência vem uma série de documentos que você precisa apresentar. Então, o primeiro é a confirmação do pagamento do DARF, que é o documento utilizado para fazer o pagamento dos lotes. Então, a Receita vai verificar lá no sistema dela se você fez o pagamento correto do lote. Aí, na sequência, tem os documentos que você precisa apresentar caso seja empresa. Aí vem uma série aqui de situações possíveis, né? Registro comercial ou requerimento de empresário individual, se for empresa individual, ato constitutivo, inscrição do ato constitutivo, decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira. Então, conforme o tipo da sua empresa, aqui vai discriminar qual tipo de documentação que você deve apresentar. Se for uma pessoa física, basta estar com o CPF em situação regular junto à Receita. Continuando, a Receita também verifica a sua certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos à União. Tá? Então, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, onde eu mostro passo a passo como emitir a sua certidão negativa, né, que deve ser remitida sempre antes do dia do leilão. Não adianta emitir isso daqui no dia da sessão pública, você deve emitir a sua certidão antes do leilão. Aí depois tem a confirmação que o arrematante não possui sanção, registrado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. São verificações internas da Receita, né? Comprovação do pagamento do ICMS, que a Receita vai verificar lá, você só vai conseguir retirar o seu lote se tiver feito o pagamento correto do ICMS. Confirmação da maioridade ou emancipação do arrematante. Confirmação de que o arrematante não possui vínculo de natureza trabalhista com a Receita Federal. Apresentação dos termos de responsabilidade, que vem anexo no edital. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é. E por fim, no caso particular desse leilão, tem ainda a exigência aqui sobre os lotes de veículos para desmanche, né, que eles devem ser arrematados apenas por empresas que têm autorização para fazer desmanche. Mas isso daqui é uma situação particular desse edital, tá? Em relação ao termo de responsabilidade, ele está aqui no final do edital. Esse daqui, ó, termo de responsabilidade. Basta você imprimir, preencher com os seus dados e assinar aqui embaixo e apresentar lá no dia da retirada, certo? E o que é mais que é importante saber em relação à retirada dos lotes? Primeiro ponto, eu destaquei que a Receita não envia as mercadorias, né? E primeiro ponto, verifique a localização do lote. Por quê? Se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, no edital do leilão de Curitiba, observe que na página inicial, né, na página aqui da Receita, aparece Curitiba. Mas quando a gente abre o edital do leilão, a gente vê que tem lotes em várias cidades, inclusive em outros estados. Os lotes de 1 a 3, por exemplo, estão em Curitiba, mas tem lotes em Cascavel, em Florianópolis, que é até outro estado, né? No Porto de Itajaí, em Maringá, em Joinville e em Foz do Iguaçu. Ou seja, se você simplesmente se basear no que você vê aqui na tela inicial, às vezes você pode pensar que todos os lotes desse leilão estão em Curitiba, mas não estão. Né? Olhando aqui o edital, você vai ver que tem lote até em Santa Catarina. Então, por isso que é muito importante estar atento, tanto no edital, aqui está falando isso, quanto também na página de leilão. Quando a gente abre aqui, ó, o leilão, aqui já não aparece Curitiba, aparece nona região fiscal, né? Aí esse lote aqui, por exemplo, o 38, no campo de avisos, aparece a informação
que esse lote se encontra em Florianópolis, tá bom? Então é muito importante estar atento tanto nos avisos aqui do site, quanto ao edital. O segundo ponto também que você deve prestar atenção é se existe a necessidade de agendar a retirada do lote. Porque, por exemplo, aqui no leilão de Recife, lá no edital a gente encontra essa informação aqui, ó, no item 10, né, da entrega das mercadorias, logo no início fala: a entrega deverá ser agendada através dos telefones constantes no item 3 desse edital. Então é importante que você verifique se existe essa necessidade de agendamento da retirada, senão você pode ir lá direto tentar buscar o seu lote, né, e não conseguir, e aí perder a sua viagem, certo? E por último, o que você também deve prestar atenção é se existe taxa de armazenamento do lote que você está comprando, tá? Se a gente der uma olhada aqui no edital de Recife, nesse leilão de Recife, alguns lotes têm taxa de armazenamento. Aqui no lote 1, por exemplo, no campo de avisos, tem a informação de que a taxa de armazenamento para os lotes de 1 a 14 é de 7,5% do valor arrematado. E aí a condição de pagamento você verifica com o próprio pessoal da Receita, tá? Pode ser que o pagamento seja feito na hora da retirada, pode ser que o pagamento tenha que ser feito antecipadamente, então dá uma verificada nisso para poder fazer a retirada sem maiores problemas. No caso particular desse leilão, fala aqui no edital, no item 9.5, que o arrematante deve recolher junto aos depositários as despesas relativas à armazenagem e que o arrematante tem 10 dias corridos após o vencimento da DARF para fazer o pagamento dessa taxa, correto? E um quarto item também muito importante que eu quase esqueci de falar é o seguinte: não perca o prazo de retirada, tá bom? Quarto item, o prazo para a retirada do seu lote. A via de regra são 30 dias. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o leilão de Campo Grande, né, o item 10.6 fala dos 30 dias para a retirada do lote. No leilão de Recife também a gente tem essa informação, 30 dias para a retirada do lote, mas alguns leilões podem ter situações particulares, tá? No caso do leilão aqui de Curitiba que a gente viu, o item 10.6 fala 30 dias para a retirada dos lotes, mas existe uma restrição de datas aqui, tá? Tem dias aqui específicos para fazer a retirada, não é qualquer dia dentro desses 30 dias, no caso particular desse leilão. Então é importante você sempre conferir as condições de retirada, porque se você não retirar o seu lote em 30 dias, ele é declarado como mercadoria abandonada e fica disponível para um novo leilão, tá bom? Então, fique atento a isso, não perca o prazo de retirada. Então, fechando aqui com vocês um resumo muito importante, anote aí quando você for participar de um leilão para não esquecer esses pontos. Primeiro, a Receita não envia mercadorias. Sabendo disso, lembre-se de verificar a localização do lote, se é necessário agendar a retirada, se existem taxas de armazenamento e se existir, como que é feito o pagamento, qual o prazo para esse pagamento também. E lembrar sempre que você tem um prazo para retirar essa mercadoria, senão você perde ela e a Receita não vai devolver o seu pagamento, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado você a entender melhor como funciona a retirada das mercadorias nos leilões da Receita. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e ajudar a gente a continuar fornecendo esse material para vocês. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.